são a completar-se, como a digestiva, por exemplo. Ora, ainda uma vez, diga-se, as propriedades notáveis do sistema nervoso não podem subsistir na matéria mutável, fluente, incessantemente renovada. Preciso faz-se, pois, tenham elas o seu fundamento na estabilidade natural do invólucro fluídico. À medida que o princípio inteligente passou por organismos mais complexos, habituou-se, mediante reencarnações sucessivas, em cada forma, ao manejo cada vez mais perfeito do aparelho material, e, como esses atos tornavam-se automáticos pela reiterada frequência das mesmas necessidades, estabeleceu-se estreita relação entre o organismo e o perispírito, ao mesmo tempo que uma apropriação gradativamente mais perfeita do ser com seu meio. Pode quase dizer-se que, na vida de um animal, excetuados os fenômenos da vida psíquica superior e os fenômenos normais do coração e da respiração, tudo mais é ação reflexa. Assim se compreende a imperiosa necessidade de um organismo fluídico invariável, que mantenha a ordem e a regularidade nesse mecanismo complicado. Podemos comparar o corpo a uma nação, e o mecanismo fisiológico às leis que regem o povo. As personalidades mudam constantemente, morrem umas, nascem outras, mas as leis subsistem sempre, não obstante passíveis de aperfeiçoamento, à medida que o povo se moraliza e se torna mais inteligente. O instinto. O instinto é a mais baixa forma mediante a qual manifesta-se a alma. Já vimos que o animal tem uma tendência para reagir contra o meio exterior e que a sensação lhe determina emoções de prazer ou de dor. Procurando umas e fugindo de outras, ele realiza atos instintivos, que se traduzem por ações reflexas de que pode ter consciência sem poder, muitas vezes, impedi-las, mas que se adaptam admiravelmente à sua existência. Assim, na lebre que dispara o menor ruído, o movimento de fuga é involuntário, inconsciente, em parte reflexo, em parte instintivo, mas é, sobretudo, um movimento adaptado à vida do animal, tendo por finalidade a sua conservação. Para ele não há que escolher, foge fatalmente, porque os seus antepassados outro tanto fizeram em milhões de gerações, e é só na fuga que pode encontrar salvação. Se destarte examinássemos todos os movimentos reflexos de conjunto, a conduta, a atitude dos animais, neles encontraríamos sempre os dois característicos da ação reflexa simples, a fatalidade e a finalidade. O meio exterior em que vive cada animal excita, por sua atuação no aparelho sensorial, uma dupla série de efeitos. Em primeiro lugar, uma sequência de ações corporais reflexas, depois, uma classe de manifestações mentais correspondentes. Já vimos que as ações mentais são vagas, primitivas, estreitamente limitadas ao organismo e seu ambiente. Por outro lado, tendo cada família de animais a sua estrutura peculiar e quase idêntica para cada indivíduo do mesmo grupo, essa estrutura própria exige determinadas condições de existência física, as mesmas para todos. Segue-se daí que ações e reações são sempre as mesmas, mais ou menos, para uma espécie e, por consequência, que provocam as mesmas operações intelectuais obscuras. Essas operações, incessantemente repetidas, incrustam-se de alguma sorte no perispírito, que petrifica, por assim dizer, o aparelho cérebro-espinhal ou os gânglios que lhe equivalem nos seres inferiores, assim chegando a fazer parte do animal. A aptidão para manifestar exteriormente essas operações, que se acabam tornando inconscientes, é transmitida por hereditariedade, diz a ciência, perispiritualmente, dizemos nós, por isso que se trata, só, de seres modificados, que vêm habitar novos corpos. Tal é, ao nosso ver, a gênese dos instintos naturais primitivos. É nessa categoria que se colocam os instintos, cujo objetivo é nutrição, conservação, reprodução. Ao estado rudimentar dos instintos naturais primitivos sucede, com o tempo e com a experiência, uma noção mais clara das relações do organismo com seu ambiente. A inteligência acaba adquirindo uma certa intuição do fim que, sob o aguilhão das excitações exteriores e interiores, o princípio espiritual colima sem cessar.
A inteligência um tanto desprendida do meio perispiritual grosseiro, intervém, portanto, para que o espírito alice, em proveito dos instintos naturais, melhor apropriação das condições ambientes. Os instintos naturais são, portanto, mais ou menos modificados ou aperfeiçoados pela inteligência. 63. Se as causas que acarretaram essas modificações são persistentes, vimos que elas se tornam inconscientes e se fixam no invólucro fluídico. Assim, ficam sendo verdadeiramente instintivas. Pouco a pouco, entretanto, diz Edmond Perrier, a consciência se amplia, segundo o grau de aperfeiçoamento cerebral, as ideias são mais claras, mais numerosas, as relações compreendidas, a inteligência insinua-se mais nítida. De começo, ela se mescla em todos os graus do instinto, até que lhe chega o momento de mascarar, mais ou menos, os instintos inatos, que é quando que eles têm de fixo como que parece desaparecer sob a onda movediça das suas inovações. O que se transmite por hereditariedade não é mais que a aptidão para conceber, quase inconscientemente, tal ou qual relação, é a aptidão para procurar e descobrir novas relações, até que possa, enfim, mostrar-se na maravilhosa florescência da razão humana. E como se torna compreensível este progresso, patrimônio de muitos milênios, quando admitimos a passagem da alma através da escala animal. Como clara se torna a existência e a pertinácia dos instintos no homem. É que, na verdade, eles constituem, de qualquer maneira, os fundamentos da vida intelectual, são os mais prístinos e mais duradouros movimentos perispirituais que as incontáveis encarnações fixaram, incoercivelmente, em nosso invólucro fluídico e, se o verdadeiro progresso consiste no domínio desses instintos brutais, infere-se que a luta seja longa, quão terrível, antes de conquistar esse poderio. Era indispensável passar-se o princípio espiritual por essas tramas sucessivas, a fim de fixar no invólucro as leis que inconscientemente regem a vida, e entregar-se, depois, aos trabalhos de aperfeiçoamento intelectual e moral, que o devem elevar à condição superior. A luta pela vida, por mais impiedosa nos pareça, é o meio único, natural e lógico para obrigar a alma infantil a manifestar as suas faculdades latentes, assim como o sofrimento é indispensável ao progresso espiritual. E, a menos que vejamos na alma o efeito de um milagre, criação sobrenatural, é força reconhecer o magnífico encadeamento das leis que regem a evolução dos seres para um destino sempre melhor. Temos assinalado o desenvolvimento dos instintos, à medida que o sistema nervoso se aperfeiçoa, nos invertebrados, mas essa ascensão torna-se ainda mais notória nos vertebrados. De fato, nestes, a gradação é simplesmente espantosa. É de Leoretti o seguinte quadro do peso médio do encéfalo em relação com o do corpo. Primeiro, nos peixes a razão é de 1 para 5.668. Segundo, nos répteis 1 para 1.321. Terceiro, nas aves 1 para 212. Quarto, nos mamíferos 1 para 186. Verifica-se, portanto, uma progressão contínua, à medida que ascendamos na escala, mas tenhamos em vista a condicional de que esses pesos abranjam cada grupo, em bloco, e não tal ou tal espécie, examinada individualmente. Porque, se há hoje um fato bem demonstrado, é o de progresso animal operar-se não em linha única e reta, mas em linhas desiguais e paralelas. Não podemos acompanhar em todos os pormenores os fatos tão numerosos e interessantes para o leitor, visto que alguns volumes não bastariam. Limitamo-nos, assim, a resumir, de escantilhão, tudo que se prende à evolução animal, assinalando a utilidade do perispírito para a compreensão dos fenômenos. Nossa maneira de ver pode justificar-se com uma hipótese assaz ousada, de Herbert Spencer, cujo resumo aqui apresentamos. 65. Nossa ciência, nossas artes, nossa civilização, todos os fenômenos sociais tão numerosos e complicados, quaisquer que sejam, reduzem-se a um certo número de ideias e sentimentos. Estes, por sua vez, se reduzem a sensações primitivas, patrimoniais dos 5 sentidos.
Estes 5 sentidos, a seu turno, reduzem-se ao tato. A fisiologia contemporânea tende a justificar a sentença de Demócrito: todos os nossos sentidos não passam de modificações do tato. Enfim, o próprio tato deve radicar nessas propriedades primordiais, que distinguem a matéria orgânica da inorgânica. E muitos fatos tendem a mostrar que a sensibilidade geral abrolha dos processos fundamentais, integradores e desintegradores, que são a base de toda a vida. Destarte, integração e desintegração, sensibilidade geral, tato, sentidos especiais, sensações e ideias, seu desenvolvimento no tempo e no espaço seriam, de um ponto de vista fenomênico, a ordem de evolução do espírito, do mais simples ao mais complexo. A mais complicada sociologia radicaria, assim, nas fontes mais ínfimas da vida. Resumo. Acreditamos ter estabelecido no precedente capítulo, com exemplos tirados da história natural, a grande probabilidade da passagem da alma pela série animal. O princípio espiritual evoluiu lentígrado, das mais ínfimas formas aos organismos mais complexos. Durante o longuíssimo período das idades geológicas, as faculdades rudimentares do espírito desenvolveram-se sucessivamente, agindo sobre o perispírito, modificando e deixando nele, em cada etapa, os traços do progresso realizado. O invólucro fluídico poderia comparar-se a essas árvores seculares que, de ano a ano, aumentam de diâmetro, imprimindo no tronco indeléveis traços, visto que a energia se transforma e jamais se perde. Sob os impulsos da alma excitada pelo meio cósmico e a luta pela vida, o organismo fluídico criou, por diferenciação das propriedades do protoplasma, todos os órgãos materiais subordinados à direção progressivamente preponderante do sistema nervoso. Pelo mecanismo cada vez mais desenvolvido e coordenado das ações reflexas, puderam, enfim, manifestar-se os instintos. À medida que a ascensão vai se acentuando, repontam os primeiros albores da inteligência e, por notável transformação, o hábito combinado com a lei da hereditariedade, que consideramos consequência do retorno da mesma individualidade, cada vez modificada, ao mesmo tipo, faz que se tornem inconscientes os fenômenos de início desejados e inerentes à conservação do indivíduo. Assim é que categorias inúmeras de atos inconscientes atingem automatismo e entram, por assim dizer, no físico da alma, incrustando-se no perispírito. É de crer, portanto, que todos saímos do limbo da bestialidade. Longe de sermos criaturas angélicas, decaídas, longe de havermos habitado um paraíso imaginário, foi com imensa dificuldade que conquistamos o exercício de nossas faculdades, para vencer a natureza. Nossos antepassados do período quaternário, fracos em comparação com os grandes carnívoros do seu tempo, a vagarem em pequenos grupos, em busca de alimento, procurando nos galhos do arvoredo ou na cavidade das rochas um abrigo momentâneo, tiritando aos açoites do vento ou às carícias da neve. Longe estavam dessa idade de ouro que as legendas religiosas os maltaram de ilusórios esplendores. Terrível foi a luta do homem primitivo com os grandes espécimes da fauna. Ele teve de fazer guerra de extermínio às feras, até expurgar delas as regiões infestadas. Nem foi senão lentamente, por explorações dignas de Hércules, que ele conseguiu triunfar de tão numerosos quão formidáveis inimigos. Quem deixará de admirar essa marcha lentígrada, mas gloriosa, para a luz? Quem se não emocionará diante dessa evolução desdobrada sob o látego de necessidades implacáveis, que, arrancando o homem de sua abjeção primitiva, elevam às regiões mais altas e mais serenas da racionalidade? As sociedades odiernas estão em progresso, relativamente às antecessoras, e se nós compararmos o nosso tempo ao de nossos pais, temos o direito de nos lisonjearmos com o resultado do esforço coletivo da humanidade. Entretanto, se fixarmos o olhar na eterna justiça, veremos todas as nossas imperfeições e o caminho que nos resta percorrer para nos aproximarmos desse ideal. A luta pela vida, necessária à eclosão do princípio espiritual, tinha sua razão de ser num mundo brutal e instintivo, onde nenhuma consciência clara, nenhuma inteligência viva repontavam. Hoje,
que a alma se manifesta sob as mais altas modalidades de sua natureza, essa luta deve atenuar-se e desaparecer. Assiste-nos o dever de reclamar uma distribuição mais equitativa dos encargos e benefícios da comunidade. Importa-nos sobreponhamos aos funestos ditames da ambição, que impelem povos contra povos. Que reivindiquemos, finalmente, os imprescritíveis direitos da solidariedade e do amor. Nossa doutrina, evidenciando a igualdade perfeita, absoluta, do ponto de partida de todos os homens, extingue as separações artificiais, alimentadas pelo orgulho e pela ignorância. Ela prova, à saciedade, que ninguém tem o direito de exigir o respeito alheio, a não ser pela nobreza de sua própria conduta, e que nascimento e posição social não passam de meros acidentes temporários, dos quais ninguém se pode prevalecer, visto que todos podem auferi-los em dado momento de sua evolução. Aí temos verdades consoladoras, dignas de serem difundidas em torno de nós. Mostremos que só um esforço individual pode conduzir ao progresso geral, e a mesma potência que nos trouxe ao estado animal abrir-nos às infinitas perspectivas da vida espiritual, a desdobrar-se na ilimitada extensão do cosmo. Capítulo 4. A memória e as personalidades múltiplas. A antiga e a nova psicologia. No estudo da alma, a velha psicologia servia-se exclusivamente do senso íntimo. Afigurava-se-lhe racional, para conhecê-lo, estudar o ego pensante, em si mesmo, examinar os diferentes atos da vida do espírito, classificá-los segundo a sua natureza e examinar as relações existentes entre eles. Assim procederam todos os filósofos, da mais remota antiguidade aos nossos dias. Tal método, porém, não basta a explicação de muitos fenômenos intelectuais. Não se pode conciliar, por exemplo, a natureza da alma com a vida intelectual inconsciente, que, no entanto, forma a base do nosso espírito, visto não ser possível presumir estados inconscientes no que é, de si mesmo, consciente. Os progressos da fisiologia contemporânea evidenciaram a ligação íntima da alma com o corpo. Ficou assentado, extreme de quaisquer dúvidas, que as manifestações do espírito encarnado são absolutamente dependentes do sistema nervoso. Ela, a fisiologia, demonstrou, com provas e contraprovas, que toda alteração ou destruição do elemento nervoso acarretava distúrbios e mesmo supressão de manifestações intelectuais. Mais adiante, veremos que a destruição de certas partes do cérebro determina a perda da palavra articulada, do conhecimento da palavra escrita, ou paralisa a audição da palavra falada, conforme a parte do encéfalo lesada. Essa correlação do estado mórbido do corpo com o desaparecimento de uma fração do intelecto e, nos casos de cura, o restabelecimento da função coincidindo com a restauração dos tecidos, é a base da doutrina materialista, que faz da alma uma função do cérebro. Não nos demoraremos no exame e confutação dessa teoria, porque há, em contradita, um fato peremptório, que demonstra haver pensamento sem cérebro, qual o da manifestação do espírito após a morte. Entretanto, os fisiologistas, com procurarem as bases físicas do espírito, prestaram-nos um grande serviço. Já dissemos que o perispírito é o molde do corpo. Estudar, pois, as modificações do sistema nervoso vale por estudar o funcionamento do perispírito, do qual esse sistema nervoso mais não é que uma reprodução material. A força vital que impregna simultaneamente a matéria organizada e o perispírito é o agente intermediário do corpo e da alma. Qualquer modificação na substância física produzirá a modificação da força vital, que, por sua vez, modificará o perispírito, nas mesmas condições de variação que sofrerá em si mesma. E, como essa força vital necessita de um suporte, de um substrato material, é no perispírito que ela o encontra, de sorte que as alterações sobrevindas ao corpo físico poderão ser conservadas, reproduzidas, malgrado as mutações perpétuas das moléculas orgânicas. Em suma, a velha psicologia, fazendo da alma uma substância material, ficava reduzida a uma impotência absoluta para explicar a ação da alma sobre o corpo. Depois de se haver afadigado em demonstrar que um e outro nada tinham de comum,
não conseguia tornar compreensíveis as reações mútuas e incessantes. Os maiores gênios, os espíritos mais agudos, com Leibniz e Malebranche, fracassaram no tentame, por isso que ignoravam a verdadeira natureza da alma, que o Espiritismo veio revelar-nos. Os materialistas, a seu turno, negando sistematicamente a realidade da alma e limitando-se a considerá-la não mais que uma emanação, um resultado do sistema nervoso psíquico, não podem fazer compreensível o eu, o que se conhece a si mesmo, fenômeno este transcendente, que lhes escapa, dado que nada se lhe pode comparar em a natureza física. Assim, ficam reduzidos a imaginar teorias inverossímeis, quando pretendem conciliar a perpetuidade da lembrança com o renovamento incessante do organismo, ou ainda, a transformação de uma sensação em percepção. Podemos, então, desde logo, emparelhá-los com os espiritualistas, visto que nem uns nem outros explicam corretamente os fatos psíquicos, só encarando unilateralmente a questão. Pois o Espiritismo vem conciliar essas doutrinas tão antagônicas. A noção de perispírito, nunca é demais repeti-lo, não é uma inventiva humana, uma concepção filosófica adrede destinada a remover todas as dificuldades, a fim de as extinguir, mas, antes, uma realidade física, um órgão até então ignorado, e que, por sua composição física, tanto quanto pela função que exerce no homem, explica todas as anomalias que as investigações de sábios e filósofos jamais puderam elucidar. A indestrutibilidade e a estabilidade constitucional do perispírito fazem dele o conservador das formas orgânicas. Graças a ele, compreendamos que os tecidos possam renovar-se, ocupando os novos o lugar exato dos antigos, e daí a manutenção da forma física, tanto interna como externa. Com ele, concebemos perfeitamente que uma alteração interna, como a produzida nas células nervosas pelas sensações do exterior, pode ser conservada e reproduzida, visto que a nova célula se constrói com a modificação registrada no envoltório fluídico. O princípio vital é o motor do perispírito, é ele que lhe desenvolve as energias latentes e lhe ministra atividade durante a vida. Admitida sua realidade, compreensível se torna a evolução dos seres, nascimento, crescimento, maturidade, decrepitude, morte. Alma e perispírito não fazem mais que um todo indissolúvel e, se nós os distinguimos, é porque só a alma é inteligente, quer e sente. O invólucro é a sua parte material, o que vale dizer passiva, é a sede dos estados conscienciais pretéritos, o armazém das lembranças, a retorta em que se processa a memória de fixação, e é nele que o espírito se abastece, quando necessita de cabedais intelectuais para raciocinar, imaginar, comparar, deduzir, etc. Também receptáculo de imagens mentais, é nele que reside, finalmente, a memória orgânica inconsciente. O espírito é a forma ativa, o perispírito a passiva, e ambas, em seus aspectos, nos representam todo o princípio pensante. Vamos, tanto quanto possível, pôr em destaque esses caracteres particulares e, uma vez melhor conhecida a natureza da alma, não mais ficaremos surpresos de ver desaparecerem por matizes insensíveis, pouco a pouco, os fenômenos conscientes, fundindo-se no inconsciente. Compreender-se-á melhor, então, o mecanismo da memória orgânica, e ninguém se admirará de vê-la assimilada à memória psíquica. Elas são da mesma natureza, possuem o mesmo território, formam-se pelos mesmos processos, adquirem-se e perdem-se de igual maneira. Sensação e percepção. Neste estudo e no subsequente, recorreremos às investigações dos cientistas contemporâneos, respigando em seus estudos, tão claros e convincentes, mas precatando-nos para introduzir, na boa medida, o elemento perispírito, tornando, assim, compreensíveis os fenômenos e dando-lhes uma explicação lógica, que de outra forma lhes faltaria. 66. Distingamos, preliminarmente, a sensação da percepção. Quando um agente externo impressiona os sentidos, produz-se no aparelho sensorial uma certa alteração a que chamamos sensação. Essa modificação é transmitida ao cérebro pelos nervos sensitivos e,
Depois de um trajeto mais ou menos longo, chega às camadas corticais. Nesse instante, dois casos podem apresentar-se: ou bem a alma toma conhecimento da alteração sobrevinda ao organismo e dizemos que a percepção, ou bem a alma não é advertida da ocorrência, a sensação registra-se sem embargo, mas fica inconsciente. Como anteriormente observamos, essa transformação da sensação, fenômeno físico, em percepção, fenômeno psíquico, torna-se absolutamente inexplicável desde que se não admita a existência do eu, ou seja, do ser consciente. Isto posto, examinemos mais atentos os fatos sucessivos que se encadeiam, do choque inicial à percepção. Já sabemos que tudo é movimento na natureza. Os corpos que nos parecem em repouso não estão nem exteriormente, de vez que participam do movimento da Terra, nem interiormente, de vez que as moléculas são incessantemente agitadas por forças invisíveis, que lhes dão as suas propriedades físicas particulares, estados sólidos, líquidos, gasosos e, para os sólidos, consistência, brilho, cor, etc. Também os tecidos do corpo estão em movimento e, durante a longa travessia pelas formas inferiores, vimos como certas partes do corpo se diferenciaram pouco a pouco do conjunto, para engendrar os órgãos dos sentidos. Essas modificações fixadas no perispírito iam cada vez mais encarnando-se na substância, à medida que aumentava o número de passagens pela Terra, e nós verificamos que não foram necessários menos do que milhões de anos para graduar o organismo ao nível em que o vemos hoje. Qual a natureza das modificações produzidas? Ensaiemos demonstrar que ela reside nos movimentos. Toda sensação, visual, auditiva, tátil ou gustativa, procede originariamente de um movimento vibratório do aparelho receptor. O raio luminoso que impressiona a retina, o som que faz vibrar o tímpano, a irritação dos nervos periféricos da sensibilidade, tudo isso se traduz por um movimento, diferente, segundo a natureza e a intensidade do excitante. O abalo propaga-se ao longo dos nervos sensitivos e, depois de um certo percurso no cérebro, chega, conforme a natureza da irritação, a uma zona especial da camada cortical, sendo aí que o movimento origina a percepção. Tocamos, aqui, no ponto obscuro, pois nenhum filósofo, nenhum naturalista pode jamais explicar o que então ocorre. Uns, como Lewis, dizem que a força exalta-se, espiritualiza-se, o que vale por nada dizer. Outros se contentam em dizer que a percepção pertence ao sistema neuropsíquico, quando modificado de certa maneira, o que vale por dotar a matéria das faculdades da alma, sem que nenhuma indução o justifique. A célula nervosa é o elemento que recolhe, armazena e reage. Operará por vibrações, como a corda tensa que oscila, quando deslocada da posição de equilíbrio. Ou, antes, consistirá o fenômeno numa decomposição química do protoplasma. É questão não resolvida, mas o que há de certo é que uma alteração ocorreu. Desde então, a força vital modificou-se num certo sentido, sofreu um movimento vibratório particular, este se comunicou ao perispírito. É então que se dá o fenômeno da percepção, se a atenção for despertada. O espírito não conhece diretamente o mundo exterior. Entaipado num corpo material, não percebe os objetos circundantes senão pelos sentidos, que lhes revelam. Ora, a luz, o som, só lhe chegam sob a forma de vibrações, diferentes segundo a cor, para a vista, e segundo a intensidade, para o som. Ele atribui um nome a tal ou qual natureza de vibrações, mas não conhece intrinsecamente a luz nem o som. Exemplificando, a luz vermelha tem vibrações diferentes, em números, da luz violeta, e desde a infância nos ensinaram que a tal espécie de vibrações chama-se vermelho, e a tal outra, violeta. Pela mesma razão, tal vibração deverá atribuir-se ao som, aos odores, aos sabores, etc., de sorte que o espírito não vê, mas sente a vibração correspondente ao vermelho, não sente tal odor, mas percebe a vibração que o determina, e o que lhe dá a impressão de uma nota musical é o número de vibrações perispirituais que, num segundo, correspondem a esse som.
O que dizemos de uma cor aplica-se a todas as cores, de modo que o globo ocular, que recebe milhões de vibrações diferentes, ao contemplar uma paisagem, ao ver uma ópera, transmite ao cérebro milhões de movimentos vibratórios, que se registram em sua substância e no seu perispírito, ao mesmo tempo e de um modo indelével. Já houve quem comparasse a célula psíquica ao fósforo, que, depois de sofrer a ação da luz, permanece luminoso na obscuridade. Nós, porém, como analogia, preferimos a comparação da placa sensível, que, impressionada pela luz, conserva para sempre, graças a uma reação química, fixo e indelével traço da excitação luminosa. Poder-se-á superpor nessa placa uma série de imagens, e qualquer que seja o número destas, em se sobrepondo incessantemente às precedentes, não as apagarão jamais. Haverá sempre uma adição, um amontoamento de imagens e nunca uma destruição, uma extinção das primitivas pelas supervenientes. Todo o mundo está de acordo em que as modificações produzidas nas células são permanentes. Maudsley diz: na célula modificada produz-se uma aptidão e com ela uma diferenciação do elemento, ainda que nos não assista razão para acreditar que, originariamente, esse elemento diferisse das células nervosas homólogas. Delboeuf opina: toda impressão deixa um traço inapagável, isto é, uma vez diversamente dispostas e forçadas a vibrar de outro modo, as moléculas jamais retornarão ao estado primitivo. E Richet, assim como na natureza não há, jamais, perda de energia cósmica, mas apenas transformação incessante, assim também nada se perde do que abala o espírito humano. É a lei de conservação da energia, sob um ponto de vista diferente. Os mares ainda se agitam do suco neles deixado pelas galeras de Pompeu, pois o abalo ecórneo não se perdeu e apenas se modificou, difundiu-se, transformou-se em infinidade de pequenas ondas, que, a seu turno, se transmudaram em calor, em ações químicas ou elétricas. Semelhantemente, as sensações que abalaram o meu espírito há 20 ou 30 anos, deixaram-me o seu suco, ainda que esse suco seja desconhecido de mim mesmo. Então, mesmo que não possa evocar a sua lembrança, ignorada e inconsciente em mim, posso afirmar que ela não se extinguiu e que essas velhas sensações, infinitas em número e variedades, exerceram sobre mim uma influência assaz poderosa. É fato averiguado que a repetição de palavras e frases de um idioma acaba por tornar-se uma operação automática para o espírito. Ele não mais procura palavras e frases, que lhe ocorrem de si mesmas. É uma verdade incontroversa, máxime em se tratando da língua materna. A memória consciente se esvanece e perde-se no inconsciente. Pois o que sucede com a linguagem ocorre com qualquer outra aquisição intelectual, seja matemática, física ou química, etc. Em todos nós, a tábua de multiplicação tornou-se automática, e, contudo, começamos por decorá-la conscientemente. Estas afirmativas colocam-nos justo em face do problema que assinalamos, a ressurreição das lembranças prístinas, a despeito da renovação integral e global das células. Maudsley presume que a rapidez extraordinária das permutas nutritivas do cérebro, parecendo, à primeira vista, uma causa de instabilidade, explica, ao contrário, a fixação das lembranças. A reparação, efetuando-se sobre o trajeto modificado, serve para registrar a experiência. Não é uma simples integração que se dá, e sim uma reintegração. A substância restaura-se de um modo especial, o que faz com que a modalidade produzida seja, por assim dizer, incorporada ou encarnada na estrutura do encéfalo. De acordo, quanto ao resultado, também acreditamos que os novos movimentos perispirituais, os que houverem sido determinados pela modificação da força vital da célula destruída, imprimem às células que se reformam as mesmas modificações que influenciaram as primeiras. Mas, se não houver perispírito, que será que imprime nas células novas o antigo movimento? É a eterna questão, quem faz a restauração? Poder-se-á presumir não seja a célula inteiramente destruída, que o seu remanescente tomou novo movimento e que as moléculas substituintes adotem o novo ritmo vibratório.
Vamos supor que assim seja. Mas, em se dando nova permuta, haverá, necessariamente, diminuição de intensidade. Primeiro, por causa do tempo transcorrido. Segundo, por causa da inércia das antigas moléculas a vencer. Renovada inúmeras vezes a operação, o que é tanto mais certo quanto extrema é a rapidez das permutas nutritivas. O movimento primordial será tão fraco que se poderá dizê-lo quase desaparecido. E o que é verdade para uma célula também o é para um conjunto de células, de sorte que as sensações delas dependentes, e que, por associação, formam uma lembrança, ficarão quase apagadas na velhice do indivíduo. Tais lembranças deveriam, pois, ser as primeiras a desaparecerem. Ora, o que se verifica é justamente o contrário, de vez que, nas pessoas idosas, as lembranças da infância são as mais persistentes. Em suma, se adotássemos essa hipótese, nenhuma sensação poderia conservar-se no ser, senão por tempo assaz limitado. Demonstrando-nos a experiência que assim não é, importa procurarmos outra explicação. Quando afirmamos ser no perispírito que reside a conservação do movimento, damos como prova direta a manifestação da alma após a morte. Ela, a alma, se nos revela dotada de todas as faculdades e lembranças, não apenas de sua última encarnação, mas abrangendo longos períodos pretéritos. Acreditamos-nos, portanto, mais próximos de uma explicação adequada aos fatos do que aqueles que atribuem um pensamento à massa fosfórica de há muito destruída, quando a alma é imortal. Condições da percepção. Para que uma sensação seja percebida, ou por outra, para que se torne um estado consciencial, há que notar duas condições indispensáveis, a saber, a intensidade e a duração. Primeiro, a intensidade é condição de tipo assaz variável, mas faz-se preciso um mínimo para que se verifique a percepção. Nós não ouvimos os sons muito brandos, nem temos sabores de somenos. Temos logrado meios de diminuir, graduar a intensidade, graças ao invento de aparelhos que nos aumentam os sentidos, quais o microscópio, o telescópio, o telefone, etc. É por não guardar a intensidade constante que as percepções diminuem sensivelmente, até não mais poderem ficar presentes ao espírito, caindo, assim, abaixo dos domínios da consciência. Segundo, a duração, o tempo necessário para que uma sensação seja percebida, ou por outra, para que o espírito tome conhecimento do movimento perispiritual, foi determinado há uma trintena de anos para as diversas percepções. A do som faz-se ao fim de 0, 16 a 0, 14, a do tato em 0, 21 a 0, 18, a da luz em 0, 20 a 0, 22. Para o mais simples ato de discernimento, o mais próximo do reflexo, temos 0, 02 a 0, 04. Se bem que os resultados variem conforme os experimentadores, as pessoas, as circunstâncias e a natureza dos atos psíquicos estudados, ficou pelo menos estabelecido que cada ato psíquico requer uma duração apreciável, e que a pretensa velocidade infinita do pensamento não passa de metáfora. Isto posto, é claro que toda ação nervosa, cuja duração seja inferior à requerida pela ação psíquica, não pode despertar a consciência. Para que uma sensação se torne consciente é imprescindível que o movimento perispiritual tenha uma certa duração, sem o que se fará o registro sem que a alma tenha dele conhecimento. Tal como fazemos em relação à intensidade, notaremos que um ato inicialmente dificultoso, e que demanda um certo tempo, torna-se mais fácil e mais rápido, quanto mais repetido. Ao fim de muitas repetições, o tempo exigido será tão curto que o eu não mais o percebe e ele se torna, então, inconsciente. O inconsciente psíquico. Gravam-se, portanto, no perispírito as sensações, com uma certa durabilidade. Há que observar, contudo, que elas não permanecem no campo da consciência. Desaparecem, momentaneamente, para dar lugar a outras, e tornam-se, por assim dizer, inconscientes. A mesma coisa dá-se em relação a tudo que temos visto, lido e aprendido. Por conseguinte, desde o nascimento, nossa alma cria uma reserva imensa de sensações,
volições, ideias, de vez que, como veremos, o mecanismo mediante o qual a alma atua sobre a matéria é igualmente mantido no invólucro fluídico. Cada painel contemplado, cada leitura que fazemos, deixa em nós um traço. As ideias ligam-se e entrosam-se por lei de associação, que também prevalece para sensações e percepções. O território em que se escalonam esses materiais, copiosos e multifários, é o perispírito. É nele que coabitam essas aquisições todas, sem riscos de baralhamento. Delas poder-se-ia dizer que constituem a biblioteca de cada ser pensante. É esse tesouro que denominamos o inconsciente. Tem, portanto, o espírito seu armazém de ideias e sensações. Podemos compará-lo a um sábio, cujos conhecimentos estivessem escritos em livros separados, mas dispostos em ordem imutável e religando-se uns aos outros, ao mesmo tempo que representando, cada qual, uma fração de cérebro e de perispírito, por isso que um e outro são inseparáveis durante a encarnação. Quer o sábio estudar a física, por exemplo? Basta abrir, na figura da nossa comparação, o livro em que estiver inscrito o que reteve sobre essa ciência. Na realidade, o que ele faz é despertar, voluntariamente, os conhecimentos que em si jazem no estado passivo, isto é, sob a forma de ínfimos movimentos vibratórios. Faz com que voltem ao estado ativo ou, por outra, eles revertem do inconsciente ao consciente, por um aumento de vibratilidade perispiritual e, consequentemente, das células em que estão registrados. É uma reviviscência que ocorre normalmente, mas que também pode apresentar lacunas, conforme a idade e o estado de saúde do recorrente. O eu, o único ser que pode conhecer e compreender, é sempre ativo e operante, mas tudo que aprende e sente classifica-se mecanicamente, em virtude da diminuição de intensidade e temporalidade das impressões, sob a forma de movimentos no seu invólucro, prontas a reaparecerem ao primeiro apelo da vontade. O inconsciente pode também ser movido pelo trabalho do espírito durante o sono. Os atos psíquicos que se produzem, sem a intervenção do corpo físico, não têm a intensidade suficiente para se tornarem conscientes no estado normal, e então se constatam coordenações de ideias, de sensações, de imagens às vezes desconhecidas do espírito acordado. Podemos assim explicar as irrupções penosas de lembranças que nos parecem destituídas de qualquer associação, e que nos chegam a todo momento, no curso do dia, as lições escolares lidas de véspera e sabidas no dia seguinte, os problemas longamente ruminados, cuja solução nos rebenta a brusca da consciência, as criações poéticas, científicas, mecânicas, as simpatias e antipatias secretas, etc. Há um caso curioso, citado por Carpenter, de um homem que tinha uma vaga ideia do que se passava em seu cérebro, sem atingir o grau de perfeita consciência. Uma comerciante de Boston contou-me que, ocupando-se com um negócio muito importante, chegara a pô-lo de lado, convicto de incapacidade para resolvê-lo. Entretanto, tinha consciência de que algo se passava em seu cérebro, e isso era tão penoso e extraordinário que o fazia temer uma paralisia ou acidente ou outro semelhante. Depois de algumas horas, passou esse estado incomodativo, desapareceram as perplexidades e a solução procurada apresentou-se de si mesma, naturalmente. É que a solução se elaborara no período de perturbação e obscuridade. 70. Em suma, reitor do corpo e guarda dos estados conscienciais, o perispírito está em constante movimento, já determinando o ritmo incessante das ações vitais da vida vegetativa e orgânica, já o correspondente a outras modalidades psíquicas da alma consciente, e já, finalmente de outras, bem mais numerosas, que representam os estados passados. O perispírito é qual laboratório onde se processam 1000 trabalhos simultâneos e, assim, compreende-se que deve existir uma alma para pôr em ordem as sensações que lhe chegam a todo momento. Demais, o cérebro, representação material do perispírito, com os seus 600 milhões de células vivas e seus 4 ou 5 bilhões de fibras, está no mesmo caso. Importa seja a consciência distinta desse amálgama, sem o que nenhum desses movimentos poderia,
de si mesmo, harmonizar-se. Concebe-se, igualmente, a necessidade de uma classificação automática no perispírito, sem a qual não poderia o espírito aí reconhecer-se. Outra faculdade especial que lhe pertence é a atenção, que lhe permite concentrar-se sobre uma ordem particular de ideias, eliminando tudo quanto seja estranho ao seu objetivo. Estudo da memória. Acreditamos de nosso dever estudar a memória e procurar explicar o seu funcionamento, pois ela é o fulcro da vida mental, contribuindo para fundar a personalidade, e, se bem conhecermos todas as modalidades dessa faculdade, poderemos compreender por que não guardamos a lembrança de pretéritas encarnações. Entre mentes, como lhe cabe o papel mais importante no caso da personalidade dupla e nos diferentes estados de sonambulismo provocado, o seu conhecimento aprofundado tem para nós o maior interesse. Vamos, portanto, ver, sumariamente, os principais fenômenos que a caracterizam. A memória orgânica ou inconsciente fisiológico. Na acepção comum do vocábulo, a memória compreende, para toda a gente, três coisas, a saber, a conservação de certos estados, sua reprodução e sua localização no passado. Na velha psicologia, só o terceiro termo constituía a memória, mas nós pudemos comprovar a obrigação indeclinável de admitir o inconsciente, isto é, as lembranças não mais percebidas pelo normal, e que, no entanto, subsistem. Nesta categoria podemos colocar todos os atos funcionais do sistema nervoso, devidos às fixações seculares de movimentos do perispírito. O instinto, dizem, é ato hereditário específico, e isso implica a existência de uma memória hereditária, memória orgânica, que sabemos residir no perispírito. Vamos uma vez mais demonstrar o mecanismo dessa operação. Primeiro, há na vida orgânica, primariamente, fenômenos automáticos dependentes da vida em si mesma e que começam e acabam com ela. São os movimentos do coração e os respiratórios. Segundo, em seguida, temos toda uma série de ações reflexas, que se engendram sucessivamente, formando uma continuidade ininterrupta. O melhor tipo a apresentar, desses reflexos, é o conjunto dos fenômenos da digestão, quando, na boca, o alimento provoca deglutição e, a partir desse momento, vai produzir-se uma série de ações reflexas e progressivas no tubo digestivo, com a dissolução do alimento pelos líquidos orgânicos. Toda a série de atos, mecânicos ou químicos, da digestão, são a consequência do movimento inicial da deglutição, e os reflexos se encadeiam uns aos outros, provocam novas excitações determinantes de novos atos, até que a digestão se complete. 71. Terceiro, uma excitação exterior provoca movimentos reflexos de reação, que colimam uma adaptação melhor do ser vivente ao seu meio, seja por defender-se, fugir ou buscar. Definamos essas ações, hoje inconscientes, mas primitivamente voluntárias e tornadas instintivas, por efeito de repetições inumeráveis. Se decapitarmos um pássaro e lançarmos no espaço, vê-lo-emos voar até que se lhe esgotem as forças. A memória do movimento instintivo das asas fora-lhe conservada na medula espinhal. Porcos da Índia que se extraem os lóbulos cerebrais saltam, caminham, tremem, quando excitados. A substância parda da medula alongada preside a umas tantas contrações musculares, coordenadas, independentes da vontade que, muitas vezes, não chegam à consciência. Um rato, privado dos hemisférios cerebrais, dá um salto brusco se dele nos aproximarmos imitando o miar do gato. Não há nisso um julgamento, é bem certo, mas um ato instintivo, irresistível. Decorridos milênios, aquele ruído teve como resultado determinar a fuga sem reflexão prévia. A ocorrência desse ruído está de tal maneira associada à ideia do perigo que, em se produzindo, o animal foge sem reflexão, incoercivelmente. Não é raciocínio nem consciência, é puro reflexo. O mesmo se passa em cães e gatos, que, privados dos lóbulos cerebrais, apertam os lábios como para se desembaraçarem de uma sensação desagradável, como se lhes houvéssemos ministrado uma decocção de colossíntida.
São sensações inconscientes hoje, mas percebidas outrora. 72. Quarto, também se produzem conjuntos de movimentos musculares pela simples ação da vontade, e que requerem quantidade enorme de ações reflexas apropriadas, a revelarem uma perfeita técnica orgânica, inteiramente desconhecida do espírito. Muitas vezes, diz o Dr. Despienes, admirei essa ciência automática, ao contemplar o cão que segue a carruagem do dono, a saltar adiante dos cavalos, a passar por entre as rodas, e tudo isso com destreza gradativa e adequada, sem jamais se deixar colher pelas rodas ou pelas patas dos cavalos. Que matemática precisão muscular não se impõe à execução de todos esses movimentos. E dizer que tudo isso se executa sem que o deseje o animal, e sem que o saiba como. No homem, essa ciência automática revela-se ainda mais maravilhosa. Os músicos de cerebelo imperfeito jamais poderão executar uma partitura da maneira por que a sentem. Homens há, muito inteligentes e inábeis, ao passo que outros, de inteligência medíocre, possuem grande habilidade. Para ser bom peão, bom ilusionista, equilibrista ou atirador, basta possuir inteligência comum, mas não há que dispensar órgãos automáticos perfeitos. Não é a forma da mão que dá a destreza, pois que mão e dedos não passam de instrumento operatório. 73. O verdadeiro tipo da memória orgânica deve ser procurado naquele grupo de fatos que Hartley, com tanta felicidade, denominar ações automáticas secundárias, em oposição aos atos automáticos inatos. Estas ações secundárias, ou movimentos adquiridos, constituem o fundo mesmo da nossa vida diurna. Assim, a locomoção, que, em muitas espécies inferiores, é um poder inato, no homem tem de ser adquirida, particularmente no que diz com essa capacidade de coordenação que mantém o equilíbrio a cada passo, graças à combinação das impressões táteis e visuais. 74. De modo geral, pode dizer-se que os membros e órgãos sensoriais do adulto não funcionam tão facilmente, senão mercê de movimentos adquiridos e coordenados, que constituem, para cada parte do corpo, sua memória especial, o capital acumulado de que vive e mediante o qual age, tal como, das suas passadas existências, age o vivo espírito. À mesma ordem pertencem os grupos de movimentos de feição artificial, que constituem o aprendizado de um ofício manual, jogos de destreza, exercícios ginásticos, etc. Examinando-se como se adquirem, se fixam e se reproduzem esses movimentos automáticos primitivos, vê-se que o seu primeiro trabalho é o de formar associações. A matéria primária é fornecida pelos reflexos primitivos, isto é, pelos movimentos nervosos inconscientes, que temos estudado no capítulo anterior. Trata-se de os agrupar de certa maneira, de combinar uns com exclusão de outros. Por vezes, esse período de formação não é mais que um longo tateamento. Os atos que nos parecem hoje tão fáceis e naturalíssimos foram, originariamente, adquiridos com grande e penoso esforço. Com os movimentos automáticos secundários vemos reproduzir-se o que ocorreu com os primeiros movimentos automáticos do perispírito. Impõe-se uma aprendizagem, ensaios numerosos e reiterados, antes que o organismo fluídico adapte aos novos os seus antigos movimentos. Quando a criança aprende a escrever, diz Lewis, é-lhe impossível mover a mão por si mesma. Vemo-la, então, contrair a língua, os músculos faciais, mover os pés, etc. Esses trejeitos acabam por suprimir-se com o tempo. Tornam-se inúteis. Todos nós, quando ensaiamos pela primeira vez um ato muscular, despendemos grande quantidade de energia supérflua, que gradualmente aprendemos a restringir ao necessário. Com o exercício, os movimentos apropriados fixam-se, excluindo outros. Formam-se no perispírito movimentos secundários que, associando seus movimentos motores primitivos, se tornam mais ou menos estáveis, conforme a maior ou menor repetência dos mesmos atos. E, se estes forem reiterados a ponto de adquirirem rapidez sempre crescente, chegam a utilizar um tempo tão curto que ultrapassa o mínimo exigido para que o esforço seja perceptível, tornando-se o ato, assim, inconsciente.
Não diremos, pois, com Ribot, que a consciência é um fenômeno de superadição, visto que ela é a causa organizadora desses movimentos, e não desaparece da série senão quando se torna inútil e o ato corresponde perfeitamente ao seu objetivo. É fácil constatar, pela observação, que a memória orgânica que nos aproveita na caminhada, na dança, na natação, equitação, patinagem, dedilhação de instrumentos, etc., em tudo se assemelha à memória psicológica, salvo num ponto, a isenção da consciência. Sumariando-lhe os caracteres, surgirá a perfeita similitude das duas memórias. Aquisição ora imediata, ora lenta, repetência do ato, necessária em uns e inútil em outros casos. Desigualdade de memória orgânica, conforme as pessoas, temo-la rápida em uns e lenta ou refratária em outros, a inépcia é resultante de ruim memória orgânica. Em uns, as associações, uma vez formadas, permanecem, noutros, há a propensão de as perder, ou esquecer. Disposição destes atos em séries simultâneas ou sucessivas, como para as lembranças conscientes. Aqui mesmo, um fato digno de nota é que cada membro da série sugere o consequente, como sucede quando caminhamos, inconscientes de o estar fazendo. Sabe-se que, adormecidos, soldados de infantaria e cavalaria prosseguem a marcha, ainda que os últimos hajam de manter-se em constante equilíbrio. Essa sugestão orgânica torna-se ainda mais frisante no episódio citado por Carpenter, o do pianista exímio que executa, dormindo, um trecho musical, o que lhe atribui menos ao sentido aditivo que ao muscular, sugerindo a sucessão dos movimentos. Sem recorrer a casos extraordinários, encontramos em nossos atos diuturnos séries complexas e bem determinadas, isto é, cujos começos e fins são fixos, e cujos meios, diferentes uns dos outros, se sucedem em ordem constante, como seja no subir ou descer uma escada, depois de um longo hábito. A memória psicológica ignora o número de degraus e a memória fisiológica conhece-o, à sua maneira, tanto quanto a divisão dos andares, a distribuição dos patamares e pormenores outros, de sorte a jamais se enganar. Não será, então, lícito dizer que estas séries bem definidas são, para a memória orgânica, o que para a memória psicológica seja uma frase, uma quadra poética, uma área musical. Examine-se uma prancha anatômica e ver-se-á que, para a produção do movimento, entra em jogo uma porção considerável de elementos nervosos, diferenciados entre si, tanto pelas formas variadas, como por sua constituição anatômica. As células do córtex cerebral, da medula, dos nervos são fusiformes, gigantes, piramidais, etc. Os nervos motores diferem dos sensitivos e estes, por sua vez, dos músculos, pois, se bem nos lembrarmos de que cada um desses elementos concorrentes à realização de um movimento jamais são utilizados duas vezes na vida, e que guardam, entre si, relações íntimas das quais depende a conservação dos movimentos automáticos secundários, então, mais que nunca, reconheceremos a utilidade do perispírito. Esses estudos da memória inconsciente existente no sistema nervoso tornar-se-iam incompreensíveis sem a noção da alma com seu envoltório fluídico, pois de outro modo haveria que atribuir à matéria organizada uma série de consciências, e isso é inteiramente impossível, visto termos a prova de que essa consciência existe fora de toda a matéria viva. Esse fato, bem verificado, estabelece o papel da alma no corpo e mostra que a fisiologia não faz mais que evidenciar as propriedades do perispírito, que se manifestam tangíveis pelas propriedades do sistema nervoso. Em suma, temos podido ver as transições insensíveis que religam a consciência à inconsciência, nos fenômenos psíquicos. Comprovamos que, para tornar-se despercebida uma sensação, concorrem duas causas, ou seja, insuficiência de intensidade e curteza de tempo. A mesma coisa se dá, qual vimos, com os fenômenos fisiológicos, que denominamos memória orgânica, de sorte que o inconsciente é um território comum da alma e do corpo, confirmando-se, assim, que o perispírito é a sua sede. A memória psíquica.
No registro da sensação reside, portanto, o fenômeno da memória. Tendo visto como se dá a fixação no perispírito, resta-nos demonstrar onde se opera e localiza-se.